canal Velho Carlos, recebi mais um vídeo para vocês. Eu fiz alguns vídeos falando sobre cadeirantes, por exemplo, sinalização lá, né? Que eu fiz cadeira de roda na rota de fuga, por exemplo. E foi interessante. Aí me saiu uma enxurrada de perguntas para mim, tanto de profissionais, né? Que a gente trabalha, tem contato, amigos, bombeiros, e de pessoais também, né? Perguntando muitas coisas sobre PCDs. Eu falei, mas é muita pergunta. É assim, falando sério, eu fiz algumas pesquisas e assim, primeiro momento, né, eu olhei assim, eu falei, meu, não tem muito o que falar sobre PCDs, né? Ou eu falava cadeirante, e é errado. Usuário de cadeira de roda, tem que falar. Então, nem esses detalhes eu me atentava. Por quê? Porque a gente não tem muito o que pesquisar, não tem muito sobre esse assunto, né? E a gente vê assim que as pessoas, a gente fala palavras que machucam essas pessoas, a gente nem sabe. A desinformação é muito assim, cruel, né, com essas pessoas. Então, assim, então eu tentei pesquisar um pouco e responder um pouco, mas é muita pergunta. Quer ver? Só para você ter uma noção. Como prestar atendimento, né, ou primeiros socorros para um usuário de cadeira de roda ou um PCD. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é PCD, mas vamos lá, nós vamos chegar lá. A outra é, porque tem uma sigla, quer dizer assim, porque tem várias siglas diferentes, tipo assim, em um lugar, no outro. Nós vamos ver isso aí também. Quais os tipos de deficiência, como é a sinalização de PCD, né? Tipo num prédio, numa empresa. Eu comecei a mostrar um pouquinho aqui para vocês verem como é. E quais as mudanças que têm sido feitas nas empresas, nos prédios, né? Porque assim, tem uma lei que dessa lei saiu os deveres e obrigações das empresas. Saiu o estatuto, né, do PCDs, né? E essa lei. Eles já fizeram mais leis, complementando, mais duas leis complementando essas, para realmente abrir porta para essas pessoas trabalharem. Mas assim, se você começar a analisar, não é só isso que precisa. Precisa de melhorar toda uma cidade, né, a locomoção dessas pessoas. Depois tem que mudar toda uma estrutura no prédio ou na empresa. E a lei, ela pede isso, né, toda essa mudança. E nós vamos mostrar algumas mudanças que a gente tem visto no serviço, né, nos postos de trabalho, e vai ser interessante isso. Como é que é? Qual a sigla correta e o que significa? É legal isso aí. Tem várias siglas aí, né, a gente vê por aí, né? Beleza. Qual a lei que obriga a contratar a quantidade de pessoas de PCDs, né? Qual a lei que deu origem ao estatuto, PCD a gente estava falando agora? Como funciona o plano de fuga no sinistro, com o PCD, por exemplo? Que termos não pode usar e que termos pode usar? Isso é interessante, essa pergunta aí, beleza? Então, você quer saber isso e muito mais? Vem comigo. Fala, galera do canal Velho Carlos, recebi mais um vídeo para vocês. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui e já vou respondendo as questões, são muitas, né? Mas vamos lá. Palavras e termos que você pode usar, né, com os PCDs, né? Vamos lá. Então você precisa saber lá, por exemplo, as palavras que você pode falar. Pessoas com deficiência, usuário de cadeira de rodas, deficiente auditivo ou surdo, pessoas com deficiências visual ou cegas, pessoas com deficiências intelectual, crianças com deficiência intelectual, crianças com deficiência intelectual que eu falei, né? É isso.
Então, esses termos a gente pode falar. Agora tem um monte de termo que a gente fala e que não é legal falar. Vamos lá, galera. Então, os termos que não pode usar. Eu falei, criança intelectual e criança mental, com deficiência, né? Vamos lá. Aqui termos que a gente não pode falar. Deficiente mental, né? Surdo, mudo, cadeirante, eu falava. Portador de retardo mental, ceguinho, ceguinha, vamos lá. Defeituoso, condenado, especial, portador, doente, excepcional. As pessoas falam que aquela é uma criança excepcional, é uma criança especial, então não pode. Inválido, criança excepcional que eu falei aqui, né? Então esse sistema a gente não pode falar, beleza? Então vamos aí se atentar a isso aí e vamos mudar a situação, beleza? É isso aí. Então assim, uma coisa que eu vi e que mudou muito assim foi, por exemplo, os banheiros de PCD. Os banheiros de PCD, eles têm assim, bem largo as portas, né, as da cadeira. Assim, eles têm um apoio na porta, eles têm apoio na pia, né, a pessoa se apoia na pia. Ele tem apoio próximo à privada também. Tem ali um alarme, né? Fiozinho, a pessoa puxa, tem outros que a pessoa aperta um botão. Tem vários tipos, várias formas. Eu já vi também banheiro com a mesa assim, para ele tomar um banho e subir ali e se trocar, entendeu? Assim, eu vi muita coisa legal em relação ao banheiro. Eu vou ver, quando eu vou falando aqui, eu vou ver se eu coloco umas imagens aí, uns filmes, uns vidinhos que eu fiz. Muita coisa legal mesmo. Tem um que é todo automático, a pessoa aperta o botão da porta, fecha, aperta, sai. Entendeu? Isso é legal porque facilita a pessoa levantar, pegar a trava, a maçaneta, né? Abrir, puxar, com a cadeira é ruim, isso aí atrapalha. Então ele já facilita muito a vida. Então, qualquer vez que eu coloco uns vídeos para vocês aqui, isso eu achei excepcional, beleza? Antes da gente ir para mais para frente, eu quero mostrar uma coisa aqui. Uma coisa legal que eu vi também foi perguntar sobre várias siglas que as pessoas vê, né? Então você vai lá, banheiro, PNE, PDT. Então assim, essas siglas não usa mais. PDT, pessoas portadores de deficiência, não usa mais. PNE, PNE eu usava assim, por exemplo, vamos dizer assim, condições temporárias ou condições permanentes, né? O PNE. Então era pessoas com necessidades especiais. Esse termo também não usa mais. Ele era usado, por exemplo, uma grávida, que tem a necessidade, né? Tá grávida, é obesa ali, da barriga grande, né? Então, ela é uma necessidade temporária. E assim, agora uma permanente, um idoso, por exemplo. O idoso já é também. Então, eu usava muito o PNE. Até hoje, você vê muitos bombeiros usando esse termo PNE. Eu também usava, mas não pode usar. Não usa mais esse termo PNE. Nem o PPD. Esse termo também. Pessoas portadoras de dificuldades. E o PNE, pessoas com necessidades especiais. Esses termos também não usa mais. Não pode ter mais essas placas em banheiro ou em qualquer outra situação. Não pode ter esse termo, não usa mais, beleza? Isso aí é importante falar, frisar. Isso aí. Como a gente estava falando, eu vi o pessoal questão lá perguntando de qual lei que obriga a contratar pessoas, né? E vamos lá. E o termo PCD, né? PCD, vamos lá. Pessoas com deficiência física, esse é o correto, PCD. É o que todo mundo tem que usar, porque foi lá na organização da ONU, né? Nações Unidas, em 2006 foi onde foi aprovado essas palavras, PCD, pessoas com deficiências. Então esse é o correto você falar, PCD, né?
E assim, são vários tipos de doença, vários tipos que encaixa nessa sigla, né? Depois eu vou ver se eu consigo falar algumas delas aqui, porque é muita coisa, né? Então, e assim, tem 3 leis que regem, né, o PCD. Então, a lei 8.213 de 1991, certo? Essa lei, ela foi feita, né, no Brasil, e ela deu origem ao estatuto, né, deu origem chamado também ao Estatuto de Pessoas com Deficiência. Então, assim, aí tem a lei 8.000, né, e tem a lei 13.146, de 6 de junho de 2015. Também uma lei vai complementando a outra. Aí fizeram também a lei 10.098 de 2000. Ela fala sobre as regras de insomnia, adaptação dos espaços para a integração dos PCDs. Isso aí em relação à empresa, beleza? Então eu acho que as leis são essas, o estatuto é esse, e a Nação Unida fez essa sigla, né, para a gente usar. Então não usa mais, igual eu falei lá, PNE, PPD, então agora é só PCD, beleza? É isso aí. Então é isso mesmo. Então da lei, né, da lei que eu estava falando, da lei 8.213 de 91, julho de 1991, certo? A legislação brasileira, aí disso saiu a lei de cotas, né? Eles falam, lei de cotas para PCDs. Então, assim, obriga tantos funcionários a ter a porcentagem de PCDs. Aí está incluso, por exemplo, o deficiente visual, o usuário de cadeiras de rodas e assim por diante, beleza? Então são os PCDs que encaixa lá. Depois eu vou ver se eu consigo ver alguns, beleza? Vamos lá. Então assim, essa lei é 8.213 de 91, de julho. Ela fala o quê? Ela fala sobre a cota. Por exemplo, vamos lá. De 100 pessoas a 200 pessoas, 2% de PCDs. 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000 pessoas, funcionários, né, empregados, tem que ter 4% de PCDs. 1.001 empregados tem que ter 5% de PCD. Então, essa lei 8.213, ela obriga as empresas a ter essa cota de pessoas. E aí as outras leis que eu falei lá, né, a lei 10.098 de 2000, a outra lei lá, que eu acabei de falar aqui também, todas elas englobam isso, né? Por exemplo, aí fala assim que as empresas são obrigadas a fazer a adaptação, né? A insomnia, a adaptação do ambiente para essas pessoas. Por exemplo, lá tem que ter a rampa, né? Vou ver se eu coloco um vídeo aqui mostrando uma rampa. Então são rampas que tem, né, vários tipos. Tem a rampa que tem aquelas curvas, né? Faz aquelas curvas, tem rampas simples. E tem empresas que tem a escada em cima. Então quando ela não tem essa rampa, o que tem? Não tem a rampa, vai ter as escadas. Aí lá é obrigado a colocar as plataformas elevatórias. São aqueles mini elevadores que cabe a cadeira de roda, né? Cabe a cadeira de roda e vai. São vários modelos, várias formas. Eu vou colocando as fotos aqui para você ver. Tem um vídeo, tava eu e o Santana. Se eu achar esse vídeo eu vou colocar aqui para vocês verem. Às vezes dava pau lá o elevador, porque assim, a gente de bombeiro, a gente faz rondas, né, e sempre testa esses elevadores. Tem um elevador que você sobe nele, né, liga, e ele faz esse movimento aqui nas escadas. Se tiver aí eu vou colocar para você ver. Aí ele vai subindo assim, as escadas assim, ou seja, com a pessoa em pé ou a cadeira, ele leva.
subindo as escadas. E tem outros que a pessoa entra e fecha um elevador normal, tem outros que é uns quadradinho pequeno, né? A pessoa entra ali, fecha e leva a pessoa. São vários modelos, mas todas as mesmas funções, porque ali não tem rampa, então vai ter a plataforma, né, elevatória, que vai levar, que seria o elevadorzinho, e também tem aquele elevador de escada, né, que vai levar também, ou seja, a pessoa ter acesso. Isso fala em inclusão, acessibilidade, ou seja, a pessoa vai poder descer a escada e fazer as coisas uns com as outras, porque senão, como ela vai descer com a cadeira de rodas a escada? Então tem que fazer toda essa adaptação. Então assim, como eu falei lá, tanta porcentagem, aí vai ter o PCD. Então precisa fazer a adaptação. Então tem a escadona lá, o que você vai fazer pro cara? Né? Então eles fazem aquele elevador, né? Se tem espaço eles fazem o elevador, então vai fazer o elevador de escada, usando a escada mesmo, beleza? Vamos lá. Você está falando sobre os elevadores, plataformas, né? Ele está falando sobre banheiros. Eu vou ver se eu coloco aqui mais um vídeo que eu achei muito interessante. É o vídeo automático. Você aperta o botão, a porta abre, você entra. Aí você aperta o botão, a porta sai. Eu achei isso muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Assim, e lá dentro tem uns alarmes que a pessoa passou mal, aperta lá, né? Vai disparar lá fora e dispara lá na central também. É interessante isso. Tipo assim, se ninguém ouvir lá fora, a central vai informar o bombeiro. Aí o bombeiro já vai pra lá. E assim, esses banheiros de PCDs, eles não têm essas travas normal, sabe? Ele tem uma travinha ali, ele fecha por dentro. Outros modelos, né? Então a gente vai com a chave e abre por fora. Isso é pro bombeiro abrir, né? Aí abre por fora, consegue ter acesso. Agora tem outros que é automático, abre e fecha automático, né? É interessante isso aí, muito interessante mesmo. Então a gente falou sobre a rampa, né? Falamos sobre a rampa, falamos sobre os elevadores nas escadas e rampas e plataformas, né? São os elevadores. E é interessante, assim, você vê as sinalizações nas portas, a sinalização assim de usuário de cadeira de rodas, você vê assim nas portas. É interessante, né? Isso é para as pessoas respeitarem, saber que tem também, né? É legal, todas essas sinalizações é muito legal mesmo. Estou vendo aqui, ó, a sinalização aqui, essa é legal. E aí perguntaram para mim também sobre plano de abandono. Plano de abandono, eu vou ver se eu coloco o vídeo aqui para vocês verem. Então, a pessoa passa a porta assim, aí vai ter lá essa placa aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó, no fundo aqui, tá vendo? Essa placa aqui, ó. Acesso à área de resgate PCD, certo? Aí depois vai ter no chão essa placa azul aqui, ó, onde vai estacionar a cadeira. Tem muitos prédios que tem aquelas cadeiras, esqueci o nome, umas cadeiras automáticas que desce a escada. Você pode pôr o cadeirante ali também, você pode pôr uma pessoa que passou mal ali também e descer a escada com essas pessoas. Também tem escadas que são preparadas para uma cadeira de roda mesmo descer. A gente vê isso muito no metrô também. É isso. Esse é o plano de abandono. Ele vai ficar ali, vai vir o brigadista de emergência, né? O brigada de incêndio vai ajudar a combater, o brigada de emergência vai ajudar a descer, certo? Nós vamos lá também ver o que? Estacionamentos. Vou ver se coloca aqui para vocês verem. Então assim, eu fiquei olhando e prestando atenção, todas as vagas de PCDs de estacionamento são sinalizadas com placas em cima e pintadas no chão. E são próximas dos elevadores e são próximas das saídas das entradas. Legal isso, né? Ele não vai andar muito, entendeu? A saída ali vai ser rápida. Então é importante que as pessoas respeitem essas placas. E você colocar seu carro lá, sempre coloque seu adesivo no vidro, né? Que é o carro especial, adaptado. Ele tem uns adesivos que você põe no vidro e as pessoas identificam. É igualzinho esse azulzinho dessa placa aqui, ó. Ele é igualzinho essa placa aqui dos PCDs. E é interessante, eu achei um vídeo muito interessante esse vídeo aí, foi impressionante, porque assim,
É uma autoescola para PCDs, usuários de cadeira de roda. Aí assim, o carro, eu vou ver se coloco um vídeo, um pedacinho para vocês verem aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Essa autoescola. Aí tem um adaptador da mão esquerda aqui para a pessoa fazer as coisas da mão esquerda e tem da mão direita. É muito interessante. Assim, eu vou ver se eu coloco umas fotos aqui para vocês verem das adaptações de carro, por dentro, por fora. Eu vi uma lá assim, o banco ele gira para fora da porta assim, o banco ele gira assim, ó, a pessoa sair. Na autoescola lá que eu falei que colocou lá, eles colocam um banco adaptado assim do lado do banco normal. A pessoa encosta a cadeira, vai rolando esse banco aqui, vai ter aquele espaço, nem vai machucar, enrolar ali. Não, já fica aquele banco, ela tira, coloca atrás, entra e sai dirigindo. Eu acho isso tão interessante, tão interessante. A pessoa, ela se integra na sociedade mesmo e tem acesso às coisas, né? Ela pode ir, vir onde quiser e tem direito a trabalho. Isso é impressionante, é impressionante. Eu fico impressionado. Eu pegava o ônibus, tinha uma senhora lá e ela conversava com os cobradores motoristas e eles falavam, tinha um orgulho danado dela. Ela tinha umas 3 faculdades. Ela ia estudar de cadeira, a dela era motorizada, ela pegava ônibus, metrô, ia estudar, fez 3 faculdades, trabalhava ali perto do Hospital Mandaki. É de emocionar, é de emocionar assim, entendeu? As pessoas precisam de oportunidade, né? E essa cota eu acho que é bem-vinda mesmo, ajuda, né? Porque se depender de muitos empresários aí, não coloca mesmo, não dá oportunidade. Então assim, pelo menos obrigado, vai colocar. Assim, e assim, muitas coisas podem ser mais adaptadas e não é. Mas assim, é uma coisa que eu achei muito interessante, o ônibus hoje é adaptado. Assim, deve colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem os ônibus. Aí você vai passando assim nos pontos de ônibus, tem essa plaquinha aqui, ó. Quer dizer que ali passa o ônibus para cadeirante, ele vai ficar mais em paz. Ele vai chegar ali a plaquinha, eu aqui passo meu ônibus, vai demorar, mas vai passar. Pelo menos tem essa informação, é interessante. Eu vi assim, muitos outros pontos de ônibus com a rampinha, com esse desenho aí dessa plaquinha, né? Naquela rampa. E tinha um espaço assim, que não tinha banco, e tinha o desenho da cadeira. Ele sobe, entra, senta ali, fica embaixo do vidro, protegido. Vento, sol, chuva. E aí vai no ônibus, tem todo aquele esquema para levar ele. Isso aí é ônibus de viagem, ônibus normal, né? E graças a Deus, a maioria desses ônibus estão tendo adaptação para PCDs, né? Isso é muito interessante mesmo. Gostei muito disso. E assim, a gente falou pouco aqui, mas também tem a deficiência visual, né? A deficiência visual, ou cego, pode falar assim também, né? E a gente vê assim que tem os pisos tátil. Tem os pisos tátil de borracha, tem os pisos tátil de metais. Então eles usam assim nos andares um piso tátil de metal, que fica legal, né? Fica bem legal. E os números ali, você vai ter o número em braille. E assim, é muito legal, porque eles, né? Eles têm cachorro, guia, que pode levar eles em muitos lugares. Eles têm lá, né? Então assim, é interessante eles poderem sair, trabalhar, pegar ônibus, metrô. Então assim, tem uns funcionários que já são treinados para ajudar essas pessoas, né? A pegar ônibus, ao metrô. E assim, a gente vê uma grande evolução, mas falta muito, principalmente em bairro, né? A gente vê isso muito em centros, bairros assim mais chiques. Tem tudo uma estrutura, né? A gente vê assim, precisa muito, mas já é o começo, beleza? Posso ter te ajudado aí, posso ter esclarecido muito. E é assim que a gente vai começando a aprender a lidar a lidar e a respeitar essas pessoas, né? Saber a dificuldade que eles têm em tudo. E outro, eu não falei, né, sobre o primeiro socorro. Os primeiros socorros, a pessoa se engasgou, você vai fazer na cadeira, aquele procedimento na cadeira mesmo, né? Você vai fazer ali, né, o procedimento ali na cadeira mesmo. Se tiver ruim, você põe numa cadeira normal a pessoa para fazer. Se não dá, você deita ela, faz a manobra na deitada. Tem como você fazer a manobra de desengasgo deitado. A pessoa desmaiou, você vai pôr em outro lugar, né, lógico, para ela relaxar melhor.
Também é parada, também você põe no chão também, né, pra você fazer, ó, um lugar, né, mais rígido pra você fazer as manobras, usar o DEA e assim por diante, beleza? Não muda muita coisa do atendimento. E o resto o pessoal faz na cadeira mesmo, lá você vai ver a APA, fazer sinais vitais, essas coisas tudo, você consegue ver na cadeira mesmo de boa, normal, beleza? Posso ter ajudado aí, Deus te abençoe. Comente aí embaixo e obrigado por essas perguntas, obrigado por... Eu tentei responder o máximo possível aí, pesquisei muita coisa, aprendi muita coisa mesmo, beleza? Que Deus te abençoe. Você que é novo, se inscreve, faça parte dessa família aí, beleza?